Vamos falar do Cruzeiro, que empatou em 0-0 com o Botafogo. Mas, ô Nath, sem brincadeira, já falamos algumas vezes aqui assim, o Cruzeiro jogou bem, mas não conseguiu ganhar. Ah, mas o Lucas Perry também, ele quis avacalhar, né? Porque o Cruzeiro foi bem melhor que o Botafogo. O Cruzeiro foi muito superior, né, Léo? Eu acho até que é um ótimo presságio para o futuro, para a sequência do Cruzeiro nesse restante de temporada. O Cruzeiro foi muito bem, é dificílimo tirar pontos desse Botafogo, é dificílimo fazer o Botafogo jogar mal, se sentir incomodado na partida como o Botafogo estava. É claro, o torcedor quer sempre ouvir a gente falar aqui que foi um amasso, que foi um passeio, né? Assim, o Cruzeiro foi muito superior nas finalizações, inclusive, 11-2 do Botafogo. Duas finalizações do Botafogo. O único chute que o Anderson, coitado do Anderson, ficou esperando a oportunidade, foi o Segovinha chutando lá de longe. Foi o Segovinha no segundo tempo. Mas até bom, ele vai tirar onda com o Rafael Cabral. Fala, meu filho, não tomei nenhum gol. Mas Como é que tá a sua história nas aí? estatísticas aqui, tá 11 chutes do Cruzeiro contra 2 finalizações do Botafogo. Então, assim, eu acho que a gente pode dizer, o resultado foi injusto, o sentimento que fica no torcedor é de que sim, porque o Cruzeiro esteve muito mais próximo da vitória do que esteve o Botafogo por aquilo que ele construiu. Mas do outro lado tem um adversário, né? E um adversário que soube suportar a pressão muito bem, fez uma partida quase que perfeita, ou podemos dizer perfeita do ponto de vista defensivo. A gente fala muito do Lucas Perry, aquelas 2 defesas que ele faz na etapa final, mas o Adrielson jogou muita bola também. Zagueiro. Só pelo alto, foram 10 interceptações dele. Então, assim, são números muito significativos essa defesa do Botafogo, mas o Cruzeiro, assim, passou por isso aqui, ó. Talvez, sabe aquela questão da sorte? É o Vital que poderia estar um segundinho adiantado naquela bola que ele ia chegar já de frente pro gol. É o Lucas Perry que podia estar num dia não tão inspirado, mas o Cruzeiro jogou muita bola contra o Botafogo e eu acho que isso é uma ótima notícia. Ô Du, o Bruno Rodrigues volta pro time? Cara, boa pergunta, né? Porque o Arthur Gomes está muito bem, o Matheus Pereira vai ser titular dessa equipe. Agora, hoje, trouxemos a informação de que está preocupando o joelho do Matheus Pereira. Não lesão grave ou o que for, mas que talvez ele perca aí uns dias se tratando e ele que está precisando ficar 100% fisicamente. O que é normal, né? O que é normal. Se ele tiver que dar uma segurada no Matheus Pereira para contar com ele por mais tempo, que segure, que deixe ele fora aí de 1, 2 jogos e depois eu tenho certeza absoluta que ele vai ser muito importante. O Bruno Rodrigues tem futebol para ser titular desse time. Eu acho que quem ganha é o Pepa, Léo. Eu não me importo quem vai ser o titular. O mais importante é ter mais opções além de 11. É o Pepa olhar para o banco e ver um Bruno Rodrigues. É o Pepa olhar para um banco e ver, quem sabe, de vez em quando, um Arthur Gomes. É olhar para o banco e ter o Matheus Pereira. Olhar para o banco e ter o Vital, que entrou bem, muito bem ontem. O Vital entrou muito bem no jogo ontem contra o Botafogo. E eu acho que a Nath tocou no ponto que é fundamental para esse jogo. Do outro lado tinha um adversário. O adversário mais difícil do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Que está passando por cima de todo mundo, com raríssimas exceções. E o Cruzeiro foi melhor do que este Botafogo. Foi um jogo travado, truncado, mas eu acho que foi uma atuação inteligente do Cruzeiro. O Cruzeiro ele fez um primeiro tempo de volume, de domínio, mas com muito cuidado. Você não viu o Cruzeiro desembestado. Respeitando bem o Botafogo. Porque todo mundo que foi pra cima se sentiu confortável, o Botafogo tá só se defendendo, vou pra cima. Se lascou. O Cruzeiro não, o Botafogo tá se defendendo, mas eu vou com calma. E no segundo tempo, o Cruzeiro foi se sentindo mais seguro e finalizou um pouco mais. As finalizações no gol foram poucas. O Cruzeiro conseguiu levar mais perigo ali na reta final, quando, já tá na reta final aqui, deixa eu tentar, agora eu vou me abrir, vou pra cima, e o Botafogo já não tava mais contra-atacando. Cara, uma curiosidade, o Botafogo não teve nenhum escanteio no jogo. O Botafogo não fez nenhum cruzamento no jogo. Então o domínio do Cruzeiro foi grande, por isso o torcedor saiu muito satisfeito com o que viu, apesar do resultado não ter sido uma vitória, mas acima de tudo, foi um jogo inteligente. Agora, quando você olha pro combo, pro todo, preocupa, né? Já são 4 jogos sem vencer, o Cruzeiro perdeu posições na tabela, mas você olhando para frente com o que o Pepa ganhou na janela, e o Cruzeiro foi muito bem no mercado, acho que o torcedor pode ficar mais tranquilo que dias melhores vão vir. Ô, Léo, diga. Não, é porque eu não, obviamente que não assisti a todos os jogos do Botafogo no campeonato, mas dos que eu vi, eu não notei nenhum adversário que tenha deixado o Botafogo tão desconfortável sendo marcado como o Cruzeiro marcou ontem. O Botafogo ficou muito incomodado com a marcação do Cruzeiro e não conseguiu produzir. O Du destacou aqui questão de escanteios e tal. E pouco trabalho, não chegou ao gol do Cruzeiro praticamente. Então, assim, muito bem marcado, Léo. E isso é um bom indício.
Sabe? Isso é de time organizado, porque não foi qualquer marcação, não. Foi uma marcação muito bem encaixada contra o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, que mesmo tendo empatado aqui ontem, foi um ótimo resultado. Léo, Porque os outros não ganham, né? Só para não deixar passar batido, o que jogou o Lucas Silva. Nossa. Mas demais. Já tá no tema aqui pro debate dos comentaristas daqui a pouco. Melhor O jogador Neres do também time. jogou muito bem ontem, assim, dada a circunstância, né? Quem ele tinha que marcar, e a gente sempre tem um temor ali com o Neres. O lado direito da defesa do Cruzeiro, pensando ali o zagueiro, sempre traz alguma insegurança, porque o Castanha é absoluto do outro lado, mas achei que o Neres foi bem também. É só pra fechar Cruzeiro e Botafogo, eu tenho